Bom, agora vamos lá. O pensamento fundamental contido nesse segmento textual é... Então eu peguei cada trecho desse daqui, tá? E transpus lá para o texto em cores diferentes. Então cada cor aqui, você vai perceber então que cada cor aqui é uma alternativa. É basicamente isso, tá legal? É isso que eu quero que você observe aqui. Então olha só, neste caso aqui, você vai perceber assim. No site Recanto das Letras apareceu o seguinte texto de Graça Moraes. Então veja lá o texto dele, tá? Então ele começou assim, olha, o ensino, se bem organizado, impulsiona também o desenvolvimento do estudante. Então ele coloca assim, cara, ele dá uma ideia inicial. Olha, o ensino, se bem organizado, ele impulsiona o desenvolvimento do estudante. Sim. Então ele fez uma declaração inicial, interessante. Mas veja bem, veja que na sequência nós não temos uma explicação. O que nós temos na sequência é uma adversativa. Olha só, e esse contraste ele é importante justamente para a gente poder nivelar aquilo que a gente viu no texto 1 e o que nós vimos agora. Tá legal? Olha só. Porém, ele não colocou um pois. Por quê? O ensino, se bem organizado, impulsiona o desenvolvimento do estudante, pois, e ele coloca alguma justificativa, explicação, a gente entenderia o quê? O que é mais importante? O que é mais importante está aqui. Porque na sequência eu tenho pois isso, são os argumentos, são elementos secundários, são argumentos para comprovar a tese. Correto? Ah, Teor, realmente. Só que o autor fez o quê? Olha só. O ensino, se bem organizado, impulsiona o desenvolvimento do estudante. Isso daqui, um ensino, se bem organizado, impulsiona o desenvolvimento do estudante, isso na escola do passado e na escola atual, é verdade. Concorda comigo? É verdade. Mas veja o porém, porque agora não é simplesmente o ensino leva ao desenvolvimento do estudante. Porque agora ele colocou o seguinte, ó, porém, o estudante tem que ter uma conduta ativa. Concorda comigo? Olha a ideia mais importante aqui, porque nós temos aqui uma conjunção adversativa. E quando a gente trabalha, inclusive nós temos um módulo sobre estratégia discursiva, quando a gente insere uma ideia adversativa, nós reforçamos, nós enfatizamos essa ideia de oposição em relação à anterior. Você faz uma afirmação e na sequência você coloca uma ideia de oposição, é a chamada refutação. Você então coloca esse contraste como elemento mais importante da informação, em relação ao primeiro elemento. E é exatamente o que acontece aqui. E se você observar contextualmente, o que é mais importante? Dizer que o ensino leva ao desenvolvimento do estudante, coisa que a escola anterior, a escola do passado também fazia, e a escola atual também. Só que ele colocou aqui, ó, porém, esse deve ser visto, isto é, o estudante deve ser visto como alguém que contribui para a aprendizagem de forma ativa. Agora ele está falando da nova escola, da escola atual. Está vendo? Ele começou falando da importância do ensino e na sequência, olha, o estudante tem que ter uma conduta ativa. Não pode ser passiva como antigamente. E aí, a partir do momento que ele fala que o estudante tem que ter uma conduta ativa, os elementos secundários aqui reforçam essa ideia, implicando uma revolução na forma de conceber o ensino, alterando a postura do professor e da equipe gestora. O professor passa a ser mediador entre os alunos e o conhecimento e facilitador da aprendizagem. É um processo ativo que requer reconstrução de novos conhecimentos, como de forma de pensar e tomar decisões. Tudo baseando-se nessa postura, nessa postura aqui do estudante. Está vendo? Olha, que é aquele estudante da escola atual, do ensino atual. Beleza? Então, neste caso aqui, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Então, eu acabei colocando aqui em cor azul, mas para significar aqui direitinho, ó, é a cor verde, tá? Olha. Acabei colocando aqui em cor azul, mas é cor verde, tá bom? Beleza. Então, só para a gente reforçar que é esse aqui, que é o trecho que tem o pensamento fundamental. Vamos lá. Primeiro, o que nos levou a perceber que esse segundo segmento ele é mais forte do que o anterior, que seria ali a tese.
Seria a tese se na sequência nós tivéssemos uma explicação. Que aí tudo que estaria sendo explicado ali corroboraria, reforçaria a tese, que é o primeiro segmento. Só que ele fez o seguinte, ele colocou o primeiro segmento, porém, e aí colocou a ideia principal, a informação mais importante. E na sequência, ele foi colocando ampliação dessa informação, com elementos secundários e tal. Concorda comigo? Então, aí, ó, primeira coisa, nós percebemos que esta é a informação principal, porque ela foi iniciada com o porém, que trouxe, numa estratégia discursiva, trouxe a ideia mais importante. Esse é um primeiro detalhe. Teô, vem cá. Mas é sempre que a conjunção porém, a conjunção adversativa, ela vai trazer a ideia principal no texto? Não. Mas numa relação entre uma primeira oração e uma segunda, esta segunda de valor adversativo, em relação à primeira, ela tem valor principal. Ela tem valor mais importante em relação à primeira. Tá legal? E aqui, neste contexto, você percebeu. Pela conjunção. Segundo, justamente pelo tema. Quando se fala lá no texto anterior, já nos ajudou, mostrando pra gente a escola do passado e a escola atual. E essa escola atual é aquela em que o estudante, ele é ativo. E é justamente isso que ele colocou. Porém, o estudante tem que ser ativo, hein? Sabemos do processo de ensino que é muito importante, leva ao desenvolvimento do estudante, ok. Porém, esse estudante tem que ter uma conduta ativa. E a partir daí, tudo foi falando, reforçando essa conduta ativa desse aluno. Aí o professor tem que se adaptar, a equipe gestora tem que se adaptar, a escola tem que se adaptar e assim por diante. Beleza? Por isso, a alternativa B de bola é a correta. Tá legal?